Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é quarta-feira, chegamos no meio da semana, hein? Dia 13 de maio e tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que deixa você por dentro de tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E para nos apresentar, se você ainda não nos conhece, eu sou a Suzana Rezende e divido aqui os mix e as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, olá pessoal, um excelente final de tarde para ti que ainda tá pela correria ou segue naquele trajeto de volta para casa tentando processar o volume de informação que chega a todo momento. O importante é que a gente chega para filtrar o que é ruído de notícia e te entrega só o que impacta direto na tua vida. E hoje a gente começa falando sobre a pesquisa da Quest que aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro para a corrida presidencial de 2026. Além disso, tem a assinatura do Lula na medida provisória que zera a taxa da famosa blusinhas e tá dividindo o governo, viu? E ainda o levantamento que traz a informação de que a maioria dos brasileiros desconhece a investigação de corrupção contra Ciro Nogueira. Então, por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já tá começando. É isso aí, a gente abre o programa de hoje falando sobre o empate técnico aí na pesquisa da Quest. Então olha só, ouvinte, olha só, JP, a nova pesquisa da Genial Quest, divulgada nessa quarta-feira, ou seja, hoje mesmo, mostra que há 5 meses da eleição presidencial, o cenário nacional continua com uma polarização forte. Segundo o levantamento, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem em situação de empate técnico dentro da margem de erro. Numericamente, o petista voltou a figurar levemente à frente, mas os dados reforçam que nenhum dos lados conseguiu até agora uma vantagem confortável que indique uma definição antecipada no primeiro turno. E os números específicos apontam Lula com 38% das intenções de voto contra 35% de Flávio Bolsonaro. E esse equilíbrio reflete uma divisão geográfica e social que pouco mudou desde o último pleito. O atual presidente mantém sua força nas regiões do Nordeste e entre os eleitores de menor renda, enquanto o herdeiro político de Jair Bolsonaro consolida o apoio no Sul, Centro-Oeste e entre os setores ligados ao agronegócio e ao empresariado que seguem críticos à atual gestão. E a pesquisa também mediu o índice de rejeição dos dois principais candidatos, fator que deve ser o fiel da balança em outubro. Flávio Bolsonaro aparece com uma resistência maior nos grandes centros urbanos do Sudeste, especialmente entre o eleitorado feminino. Já Lula enfrenta dificuldades para reduzir sua rejeição entre a classe média alta e eleitores evangélicos, um grupo que se tornou o principal campo de batalha nas campanhas das redes sociais nessas últimas semanas. E no campo da oposição, o resultado foi recebido como uma vitória estratégica, já que Flávio Bolsonaro conseguiu manter o patamar de votos do pai, mesmo após os recentes escândalos envolvendo aliados próximos no Senado. Por outro lado, o governo tenta acelerar a entrega de obras e pacotes econômicos para tentar furar a bolha do empate técnico e garantir uma margem de segurança antes do início oficial da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Surre, ouvintes, a política brasileira em 2026 é um filme que a gente já assistiu, mas que insiste na reprise. Esse empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro é o retrato de um país que decidiu morar na trincheira. O dado curioso aqui não é quem está na frente, mas como o bolsonarismo sem Bolsonaro provou ser bastante resiliente. Enquanto o governo tenta ganhar o eleitor pelo bolso com um pacote de última hora para tentar furar a bolha do empate, a oposição segue apostando no antipetismo e na reciclagem da polarização de 2022. E no fim das contas, a eleição não será sobre quem tem o melhor plano, mas sobre quem o brasileiro odeia menos na hora de apertar o confirma. É a democracia do ranço.
a gente não vota no melhor projeto, e sim vota contra o nosso pior pesadelo. É isso aí, JP. A gente pode dizer que parece até um déjà vu das últimas eleições, né? É aquele 50-50 que tá o país bem polarizado. A única coisa que não pode se repetir, o 50-50 até acontece, quer dizer que os eleitores estão bem indecisos, mas o que não pode se repetir são os atos hediondos do dia 8 de janeiro. Isso daí pode deixar para trás. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pelo programa Remédio SP, lá em Mogi das Cruzes. Olha só, desde a semana passada, os moradores de Mogi das Cruzes já podem contar com o programa Remédio SP, que facilita a entrega de medicamentos de alto custo para a população. E para participar, o interessado deve comparecer à farmácia municipal localizada na rua Major Pinheiro Franco, das 8 da manhã às 17, ou seja, às 5 da tarde, levando a receita médica atualizada, cartão do SUS e documento de identidade. O serviço visa reduzir filas e garantir que o tratamento não seja interrompido por falta de estoque. Inclui Sampa na Zona Oeste. O programa Inclui Sampa nos bairros chega à sua 10ª edição e atende hoje os moradores da Zona Oeste de São Paulo. A ação oferece serviços gratuitos para pessoas com deficiência, como emissão de carteira de identificação, orientações sobre o benefício de prestação continuada, o BPC, e cadastro para vagas de emprego específicas. O atendimento acontece na Praça Victor Civita, em Pinheiros, até às 16 horas. E é necessário levar um laudo médico e documentos pessoais para garantir os benefícios. E para fechar o nosso giro, vamos falar sobre as ações de cidadania em Cotia. Então, atenção, moradores de Cotia. A Prefeitura vai levar diversas ações de cidadania gratuitas para Caucaia do Alto e também para o bairro Caputera. Nesse final de semana, hein? Na sexta-feira, dia 15, a Carreta da Cidadania estaciona em Caucaia das 9 da manhã às 17, ou seja, às 5 da tarde, oferecendo agendamento de RG, CNH, além da emissão da segunda via do CPF e contas de consumo. Já no sábado, dia 16, a ação acontece na Escola Municipal de Caputera e vai contar com serviços ampliados, incluindo feirão de emprego, vacinação, orientações empresariais, e todo esse atendimento é feito por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento prévio. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com remédios em Mogi, inclusão na Zona Oeste e cidadania em Cotia. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E agora, quarta-feira, meio da semana, é hora de falar sobre tecnologia. E hoje o assunto tá bem variado e vai entrar até no polêmico deepfake, hein? Mas quem vai trazer essas atualizações é o nosso repórter Thiago Antunes. É com você, Thiagão. Opa, gente, vamos falar de tecnologia? E a primeira é sobre segurança. A União Europeia aprovou uma lei para proibir a criação daquelas imagens íntimas falsas geradas por inteligência artificial, os famosos deepfakes. A partir do dia 2 de dezembro de 2026, as plataformas digitais serão obrigadas a bloquear a produção desse tipo de conteúdo feito sem consentimento. Já o Instagram removeu a privacidade total das mensagens diretas, as nossas DMs. Aquela tecnologia que trancava sua conversa a 7 chaves foi desativada. Agora a empresa e autoridades podem acessar seus textos e áudios para investigações. Especialistas em privacidade criticaram a mudança, mas grupos de proteção infantil apoiaram a medida, pois ajuda a investigar criminosos na rede. Então fica aquele alerta, cuidado redobrado com o que você manda no privado. Por fim, o Instagram e o Facebook mudaram o jeito de checar a idade dos usuários no Brasil. Agora uma inteligência artificial vai analisar suas fotos e vídeos, observando detalhes físicos como sua altura e até a sua estrutura óssea, para descobrir a sua idade real. O objetivo é tirar da plataforma crianças menores de 13 anos que mentem no cadastro. Se o sistema achar que a idade é falsa, a conta é bloqueada na hora e só volta depois que a pessoa enviar uma foto do documento de identidade. Então, JP Suzana, parece que a gente está tendo muita mudança de insegurança na área da tecnologia. Será que tudo isso vai dar certo? Eu volto com vocês daí. Thiago, a gente dormiu na era da informação e acordou na distopia. A rede social abre agora a tua mensagem privada e mede até a tua estrutura óssea. Que isso? Daqui a pouco, para dar um like, a gente vai ter que mandar exame de sangue com firma reconhecida em cartório?
Tá bom. Valeu, Tiagão. Abraço, boa semana. E agora vamos falar do silêncio no caso Ciro Nogueira. E olha só que dado alarmante da pesquisa Genial Quest divulgada hoje. Ela revela que mais da metade dos brasileiros, mais precisamente 54%, desconhece as investigações de corrupção envolvendo o senador Ciro Nogueira. O levantamento prova que, apesar da gravidade das denúncias ligadas ao Banco Master, o escândalo ainda é um assunto restrito, o que garante ao parlamentar uma zona de absoluto conforto político. Isso, e a denúncia não é pequena não. As investigações da Polícia Federal apontam que Ciro Nogueira teria recebido propinas e mesadas milionárias para favorecer instituições financeiras no Congresso. O ponto central do inquérito é a compra de um triplex de 22 milhões de reais em São Paulo, negociado semanas antes dele apresentar projetos de lei que salvariam o banco de seu próprio financiador. E os números desse apagão revelam como o ritmo do noticiário blindou o silêncio em torno do senador. Enquanto a bolha política acompanha cada nova perícia detalhada pela Polícia Federal, a grande massa da população está preocupada com urgências de sobrevivência, como inflação e emprego. O desafio do Planalto agora é traduzir o caso para um eleitor comum, enquanto a defesa de Ciro Nogueira usa justamente essa ausência de barulho das ruas como um escudo perfeito. E o impacto desse isolamento bate direto nas articulações para as próximas eleições. Sem a pressão popular cobrando respostas, Ciro Nogueira mantém intacta sua influência como o homem forte do progressista, ditando as regras na sucessão do Senado. A pesquisa de hoje reforça a velha regra de Brasília. A percepção de corrupção só gera estrago quando o fato é martelado exaustivamente, o que passa longe de acontecer nesse caso. E ouvintes, a gente falou ontem sobre o detergente mágico e essa pesquisa é a prova real de que a espuma está funcionando. Como é que o país ignora um triplex de 22 milhões e uma mesada de banqueiro? É a vitória da cortina da fumaça, hein, Su? Enquanto o brasileiro discute a ideologia da bactéria no detergente ou faz dancinha pelo TikTok, a política de bastidor opera de cantinho na escuridão bem acomodada. O desconhecimento não é um acidente, é um projeto de sobrevivência. Ciro Nogueira sabe que no Brasil de 2026 a verdade não importa se ela não viralizar e crime não vira meme. Ao menos que para metade da população simplesmente não exista. Quando a gente fala daqui desse Brasil de 2026, bem como o JP falou, a gente tem muitas coisas a serem discutidas, né? Então, por exemplo, ontem mesmo, o próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha, teve que parar, fazer um vídeo para as redes sociais dizendo para as pessoas não ingerirem detergente. E quando a gente fala de todo esse colapso brasileiro, principalmente vindo das fake news, e que o Brasil precisa combater tudo isso, combater golpes e ao mesmo tempo dar suporte para a população, como está acontecendo agora com Desenrola, para combater ter golpes, entre outras coisas, a política acaba ficando em segundo plano e acaba que, como a gente mesmo disse aqui, as pessoas têm outras coisas para se preocupar, além do que está acontecendo com o Ciro Nogueira, e ele acaba se aproveitando disso. No final das contas, é um tsunami de informação de todos os lados que a gente muitas vezes não sabe o que priorizar. A gente fala de saúde, a gente fala de alimentação, a gente fala do cunho social. Onde fica a política nisso tudo? Olha, até me faltou ar. Mas a gente segue e tenta descomplicar tudo isso, pelo menos para você que é nosso ouvinte. E agora vamos falar sobre as taxas das blusinhas. Então olha só, o presidente Lula assinou ontem uma medida provisória que zera a taxa de importação para compras internacionais de até $50, a famosa taxa das blusinhas. E a decisão tem um efeito imediato e visa reduzir o impacto do bolso do consumidor que utiliza plataformas como Shopee, Shein e AliExpress. O movimento é visto como uma tentativa clara de recuperar a popularidade entre o público jovem e a classe média-baixa, e setores que vinham criticando durante a carga tributária desses produtos. No entanto, a decisão de zerar a taxa foi estritamente política e gerou um racha dentro do governo.
As equipes técnicas do Ministério da Fazenda e do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, comandado pelo Geraldo Alckmin, reagiram de forma negativa frente à medida. O alerta interno é de que a isenção total trará um prejuízo severo ao comércio nacional e à indústria têxtil brasileira, já que vem enfrentando dificuldades para competir com os outros preços agressivos de plataformas estrangeiras, criando o que chamaram de concorrência desleal. Já representantes do varejo nacional classificam a medida provisória como um golpe baixo e alertam para o risco de fechamento de postos de trabalho em fábricas brasileiras. Eles argumentam que, enquanto o produto importado entra sem impostos, a empresa nacional paga tributos em toda a cadeia produtiva. Por outro lado, o Planalto defende que o consumo popular precisa de estímulo e que a arrecadação perdida será compensada em outras frentes da reforma tributária que ainda tramita no Congresso. E no Congresso, a medida deve enfrentar resistência de parlamentares ligados à frente empresarial, que prometem alterar o texto da MP durante a votação para tentar estabelecer um teto ou uma alíquota mínima progressiva. O impasse coloca Lula de um lado, tentando garantir o mimo para o eleitor, e o Haddad do outro, tentando equilibrar as contas públicas. A certeza é que a taxa das blusinhas deixou de ser um debate apenas econômico para virar a grande queda de braço eleitoral do semestre. O governo descobriu que o coração do brasileiro não se ganha com PIB, mas com frete grátis e roupa barata vindo da China. E olha como o relógio da política é quase implacável. A gente está há pouco mais de 4 meses da eleição e nessa nova pesquisa, quando perguntavam qual era a pior notícia do governo Lula, a resposta espontânea número 1 era quase sempre a taxação da Shein e da Shopee, o calcanhar de Aquiles da impopularidade. Mas o mais irônico é que aquele argumento usado pelo governo para criar a taxa lá atrás já nasceu meio furado. Eles venderam aquela narrativa pra gente de proteger a indústria nacional, mas a realidade cobrou uma conta. Em todo esse tempo de vigência, a medida obviamente não conseguiu atingir o objetivo de blindar o nosso comércio. O protecionismo falhou na prática e o produto importado continuou mais barato de qualquer jeito. E a única coisa que a medida de fato taxou foi a aprovação do presidente. E aí, na hora do desespero eleitoral, ele rasgou o próprio discurso, ignorou o alerta técnico do Haddad na Fazenda e escolheu o aplauso fácil do TikTok. É a economia do curtir e compartilhar. Pois é, JP, a gente consegue ver que, por exemplo, isso está em todos os âmbitos, né? Então, a gente não só no âmbito econômico, como no âmbito político que a gente acabou de falar ali com a questão do detergente. Então, hoje em dia, precisa viralizar nas redes, né? Inclusive, muitas pesquisas mostram que hoje em dia os profissionais também precisam virar blogueiros, influencers. Então, quando a gente fala de reeleição, de repente, para conseguir ali ter uma folguinha mínima que seja dos 50 a 50, eles estão tentando tirar essa taxação das blusinhas, a taxa das blusinhas, para ver se o brasileiro melhora um pouquinho o humor, podendo fazer suas compras em aplicativos chineses. E agora vamos para o nosso quadro queridinho, Quem Disse Isso? Se você não conhece, é nesse momento que a gente traz uma frase para você refletir enquanto tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. E a frase de hoje tá curtinha, mas o peso dela é astronômico. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. Essa frase é de alguém que conseguiu traduzir as dores e as esperanças do Brasil com a delicadeza cortante. Ouve só, pessoal. Bora de frase. A gente morre é de não saber. Repetindo. A gente morre é de não saber. E é isso, tem como adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Pois é, JP, como eu falei, uma frase curta, mas de um saber enorme. E quem disse isso foi a jornalista e psicóloga Lia Luft, uma mulher que dedicou a vida a entender a alma humana e os silêncios que a gente carrega. E a Lia era, como sempre, certeira. Além de minha conterrânea e figurinha carimbada das minhas leituras de guri sentado no banco da escola, ela tinha essa habilidade rara de dar um soco no estômago com meia dúzia de palavras. E o programa de hoje é meio que a prova cínica disso, quando a gente morre um pouquinho como cidadão, sobretudo quando mais da metade do país não faz ideia de quem seja um senador que leva mesada de banqueiro. O não saber é a maior arma que um político pode ter.
O mundo tá barulhento demais, cheio de algoritmo de idade, dancinha, e nesse barulho todo, a verdade fica meio sufocada. A gente só sobrevive quando decide de fato querer saber, mesmo que a verdade seja meio amarga, como um café sem açúcar e difícil de engolir. E a Lia, ela sabia disso. E agora a escolha é nossa, ou a gente continua anestesiado, ou finalmente cria coragem para não morrer de olhos bem fechados. E é com essa reflexão que a gente finaliza mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta e acompanhar outros produtos, como o Cine ABC Metrópole para os amantes de cinema e o ABCcast Conexões, que é o nosso MesaCast, que sai aos sábados, nós estamos em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta você buscar a sua preferida e dar o play. E, como sempre, se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E ó, manda a tua opinião pra gente. Pode ser ideia, sugestão ou aquela pauta que só tu reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita pra seguir a gente lá pelo Instagram. É o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado, né? A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. Lembrando que se você gosta de ficar informado sobre tudo, do esporte à política em qualquer momento, o nosso site ele não para. Acesse abcdobc.com.br e lá sempre tem notícias quentinhas só pra você. E antes de fechar, a gente deixa aquele nosso abraço pra ti que ainda tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa naquela pausa merecida. É muito bom ter você desse lado e uma honra ter a companhia de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café. E claro, naquele mesmo compromisso de sempre, seguir juntos, com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.